Inchou. Até admira não ter levado os tapetes. A gente na polícia fazia formação num sítio parecido com esse, que é uma estalagem da cidade. Olha, isso até arrancar os elevadores. Pá. Achas que a gente consegue chegar lá acima para ver para baixo? Tem que ser para essa escada. Não sei se é para Cadê ela? Ah lá, tenta ver. Esta está firme. Podemos subir, que não vamos cair, eu acho. Vamos tentar subir então. Olha lá. Até aí está bom, né? Mas isso daí vai até aos pisos todos. Até aqui está bom, não sei. Está a gozar. Ah, ainda está a catifa. A catifa está aqui. Aqui era os elevadores. A catifa está aqui. Essa parte da cima que não vai cair. Mas ela está cheirando de mal. Está a cheirar. Alô! Eco! Como é que a gente chegou aos outros pisos? Eco! Ah, já estás aqui já estás noutro piso. Anda cá, anda cá. Estamos nesse piso. Pau, isso para fazer paintballs para cima. Ora isso, o que é aqui? Mas onde é que é a entrada dos quartos aqui? É isso aqui? Isso aqui podia ser um quarto, não? Isso aqui é uma cena de um elevador, não é? Isso aqui parece ser um elevador. Mas escadas, olha. Não, isso aqui não é um quarto. Não. Isso aqui é os elevadores. É o elevador. Isso aqui devia ser um quarto. Era, olha o armário. A casa de banho. Olha a casa de banho, ó. O buraco da banheira, alguém vê a banheira. Isso aqui. A sanita fica. A sanita fica. Isto aqui era a casa de banho. Isso aqui era o armário. Depois tens o quarto, que até nem era assim tão grande. E tens uma varanda. Hã? Se tivesse ficado nesse hotel, era esse quarto que eu queria. Claro. Mesmo só a vista disso. Acho que a gente pode vir acampar um dia. Acampar aqui. Sim. O que é que tem? Já vi acampar em sítios piores. Um acesso para baixo da banheira. Hã? Um acesso para debaixo da banheira. Para debaixo da banheira. Tem ali uma coisa que devia ser de manutenção. Fica no fundo do Fica armário. bom. Não, não fiquei nada Burras. Jorge, põe na gente. Onde é que tu o acesso para debaixo da banheira? É esta coisa aqui. Esta coisa aqui, é aqui. Ó. É esse buraco. Todos os quartos têm isso. Os quartos têm isso. Isto aqui era da sanita. Era. Isto é o O autocolismo escondido. O autocolismo aqui é encostado aqui. E a sanita deve ser aqui encostado. E esse quarto, isso aqui. A sanita Ah era pá, aqui. mas isso já não. Isso é um quarto normal, esse. Não, isso era o quarto que abria o coetro, vê? Isso é que faz suíte, não é? Que é aqueles quartos que abrem coetro e não sei o quê. É duplo, exatamente. Isso aqui era tudo as canalizações para não se ver dentro da casa de banho. Ai, choveu-me em cima agora. Isso aqui é os elevadores, não? Era. Isso aqui é tudo quartos. Ah, mas é daqueles que faz. Acho que ao fundo aqui vai ter um hall comum ao país, acho eu. Achas? Ou é um quarto maior aqui ao fundo. Opa, e o restaurante que era mesmo de vista. Isso não pode ser um restaurante, é muito pequenino. Isso era com varão desse quarto. Isso deve ser um quarto duplo Isso é os quartos com varão, varão. já está aqui. Eu acho que o restaurante era ainda mais para cima. Era com vista para um. E é virado para ali para as lagoas. Vamos experimentar outra escadaria. É para cima, o homem, não é para baixo. Ai caramba! Se a gente cair. Está a chover aqui. Pelo menos tens gravações para ver. Se acharem o telemóvel até. O que é isso aí? Não sei, estou a tentar descobrir. O que é isso? Ah, isso é um restaurante. Isso era a cozinha, provavelmente. Olha as bancadas. Saíram os lavadetes. Isso aqui é aquela parte do elevador que soube a comida, não? Vocês não acham que é a cozinha? E
Pá, não dá para ver nada com a luz no telemóvel. Mas é, só pode ser. Isso parece ser um elevador, vê? O buraco do elevador e aquilo ali parece-me ser uma pia. Ah, isto é, vamos acima, vamos ao piso de cima. Mas também gosto de tirar daqui. É pá, ainda tem cortinas. Não é cortinho. Isso não é cortina. Isso é o quê? Ah, isso é um quarto daqueles que passa, dá para abrir. Passa de um para o outro. A gente entra nisso e sai no outro. O que é isso aqui? É elevador? Não é? Não. Não é um elevador, tem chão. Ah, isso é para as escadas. Não, calma, aquilo depois tem ali um fosso. Isso aqui é mais um quarto. O que é isso aqui? O terraço. Yeah. Mais uma lagoa. Olha só. Mas isso devia ter aqui tipo esplanada, não? Isto é para lá de começar. Olha aqui. Eita. E aqui está tudo mais claro por causa da. Já está ali no piso de cima, não é? Ou está mais um ainda? Não sei. Acho que não. Não sei. Não sei lá que eu ia preparar. Como é que a gente não achou isso? Eu nem dá para perceber que é restaurante. Mas dá para perceber que não era um quarto, não é? Onde é que está a porcaria do restaurante? Ainda dá para subir mais. Ah, mas só dá até ali. Dário! Onde é que tu tens marido? Explorando. Está explorando. Diniz Lourdes. Traz. Oh my god. Estás aí. Anything. Ah, para com vista para os lados da lagoa. Tinha dois. Mas é com vista para a lagoa ou é com vista para o... Vai ver isto. Não. Mas com vista para... Isso aqui é qualquer coisa, tipo uma sala. É, tipo uma sala qualquer. Tinha dois restaurantes. Tinha o do Named e tinha mais um. Se calhar talvez esse seja o outro. Para a vista do rei. Quando vista para a vista do rei. É. E pá, não dá para ver nada. Não, acho que tinha uma sala de jogos. Telemóveis. Todos juntos. Dá, para aqui. Isso, olha. Olha aqui, Joana. Vou tirar uma foto para vocês verem bem. Estão vendo? O flash. Sabia Mas devias parar aqui de roupa. Arredieiros de trás. Arredieiros, poça. É, vamos embora devagarinho. Já nos quer. Assustada a Joana. O cara. Que vai, dá cá a mãozinha, dá cá a mãozinha. Que é para não cair. Ah, que é essa coisa que está a encher essa lagunha? Estás indo embora. O que é isso? É que. Tu, dos ar-condicionados? Não bates isso? Olha um buraco. Isso vai para o chão, a gente faz tudo. Vamos ver. A vocês, isso não se vê nada, mas está a ser vento. Olha para aqui, ó. Cuidado com esse buraco. Olha para ali, ó. O que é isso? Ai, caiu um pinho em cima. Foi tu, tu. Olha aqui, olha aqui. Sim, era os quadros de eletricidade. Olha aí, olha só. Por que será que não tem ratos aqui? É verdade. Ratos não gostam de água. Não gostas onde nas canalizações? Não sei, ainda não chegaram aos 7 de ratos. Não tem ratos nas sete cidades. Oh, a foto. Olha para aqui, ó. That's dog. É, o que interessa é ver os birocos, não. A gente enfia-se nesses birocos. Agora temos de Estás a subir. ver? Estás a ver quando a neta subir? Não se vê nada, não se vê. Biroca aqui, biroca ali. Isso não está filmando? Está. Tá! Ah, agora está. Olha o buraco negro. Olha, Está filmando, está gravando, mas já está a dizer, não se vê quase nada. Está tipo armadilhas. O piso de cima é que se via bem. Quer subir? Por onde deixa-me entrar? As escadas de serviço. É por uma escada qualquer, a gente quer sair daqui. Cuidado com o buraco. A gente aqui está no submarino. Olha para. Olha ali, tem meio. Oh, mas o elevador. Ah! O
buraco de elevador, um fuso. O que é isso? Que escada é É a essa? escada de serviço. Cuidado, olha para a frente da frente o que é que tens. Escada. Não é para cair pelo elevador abaixo. Elevador era Olha para aqui. essas. Mostra-me aqui só uma coisa, Joana. Nesses trinques. Já estão arrancados, eu só tenho parte de fora. É, querida, vamos embora. Vai lá, querida, que isto está muito ruim. É tão antigo, estava ali um bocado de uma cassete de vídeo daquelas antigas, sabes? Que bom. Lixo. Lixo. Quem disse a gente? De braço de rosa? Oh, querida, que é para a gente não cair, não? De cima caiu e traz gente. Ah. Lá. Pronto, já estamos de quintal outra vez, não é? É. Isso é um bocado complicado. Veja isto aqui, é que acho que era um outro restaurante. Isso aqui é o hall da entrada ao Monte Cristo. Yeah. É igual ao Bahia Palace. É igual ao Bahia Palace. Ah, tu disseste para trazer sapatilhas, devias ter dito para trazer botas de cão. O erro foi imenso. É igual ao Bahia. É a entrada que faz lembrar um bocadinho. Ali é só dos comuns. Já lá estive, mas não me lembro bem. Como era? Porque... Lembra ali? Vai-se ver. Já vamos ver. Se calhar devia ser salas. Ah! Uma tábua. Ei, o que é que tu já pisaste? Olha que gira. Bar, não é bar. Ai, devia ser, tão giro. Aqui, é bar. Não, mas aqui tem que é melhor, tem as arcadas não está bem. É melhor, a moda da terceira é melhor. Aqui até é melhor. Hotel. Tá porreiro, não tá? Parece aquelas imagens de Bagdá que dá na televisão. A vista era fantástica. Agora. Isso aqui era o quê? Isso aqui devia ser o bar, não? Devia ser. Tem um ar assim, casas, Morreu. casinha de banho. Morreu. Epá, mas isso era tudo um lixo, vê? Era. Não tem mesmo nada. Não tem mais lixo nenhum. Isso aqui o que seria? Um armário? Olha essas fechadurazinhas. Ai, querida, tu e as fechaduras. É preciso para as minhas portas fininhas. Isso aqui o que era? Isso aqui o que era? Isso aqui o que era? Ainda não chegou. Parece assim um chuveiro comunitário, não é? Aqui é capaz de ser chuveiro já. Tem um buraco no fundo. Quer? Pois, mas são vários. Isso aqui era um jardim, não era? Isso tinha tudo flores aí. Isso aqui o que seria? Isso aqui? Aquela sala grande. Fez-se embora tudo, não é? Olha aqui, olha aqui. Isso é do teto, não é? Ok. O gesso. Ai, caramba! Olha a vista disso! A entrada está com uma vista linda. Acabei de descobrir isso, eu não percebo esse tempo. Estava tudo coberto há bocado. Já dá uma volta. Olha-me só como é que isso está. Aqui é que se calhar a gente fazendo escadinha como se deu a volta. Onde é que estás, Joana? Já vê. Olha para isso.